Quero ler com vocês Êxodo capítulo 12, por enquanto apenas o versículo 12, que diz assim: porque naquela noite passarei pela terra no Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, que presente estarmos reunidos neste lugar nessa manhã. Maravilhoso podermos adorar ao Senhor, cantarmos para Ti, levantarmos as nossas mãos, sentirmos a Tua presença, Deus, vermos irmãos queridos. Obrigado pelo privilégio. Oramos e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, como já tem falado, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Que a unção do Teu Espírito que ensina esteja sobre as nossas vidas neste lugar, que a Tua unção que capacita esteja sobre a minha vida, Deus, para que não seja o Guilherme, mas para que seja o Senhor através da minha vida, para alcançar as nossas vidas nessa manhã. Pai, fala conosco mais uma vez, nós abrimos os nossos corações, nossos ouvidos para Te ouvirmos, que a Tua vontade seja feita neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir do Senhor Jesus? Então nós já lemos esse versículo aqui nas outras semanas, a gente já falou um pouco do que está acontecendo ali, dos elementos que são usados, o cordeiro, o sangue nos umbrais das portas, mas Deus não apenas promete àquele povo que Deus iria tirá-los deste lugar chamado Egito e levá-los a este lugar chamado Canaã, terra prometida, terra que mana leite e mel. Deus ainda faz além, Deus faz mais. Eu amo ler a Bíblia porque é exatamente o que Deus faz nas nossas vidas também. Às vezes a gente pensa, se Deus só me tirasse daqui, já estaria maravilhoso, mas Ele sempre faz mais. Ele nos tira, e além de nos tirar do império das trevas, além de nos tirar deste lugar onde éramos como escravos dominados pelo poder do pecado, e Satanás dominava e prendia as nossas vidas, Ele não apenas nos tira deste lugar de escravidão, mas faz muitas outras coisas também, e é o que nós vemos acontecendo aqui na história desse povo. Uma coisa que chama atenção nesse versículo, Deus dizendo que iria executar juízo, iria executar juízo, claro, contra os egípcios, ou seja, Deus iria abençoar seu povo e tirá-los daquela terra, mas Deus também traria juízo para aquele povo que havia oprimido o povo de Deus. E não apenas isso, mas Ele diz, olha, juízo sobre todos os deuses do Egito. Então Deus está dizendo, porque na verdade dentro daquela cultura, eles tinham muitos deuses, eles não adoravam apenas, os egípcios não adoravam apenas a um Deus. O que é que Deus está tentando mostrar para o seu povo aqui? Ele está dizendo, olha, eu vou subjugar, eu vou executar aqui juízo, vocês não vão apenas sair, mas vocês vão sair e todos vão saber que eu não sou apenas mais um Deus como os outros deuses que eles servem. Por isso que ele termina aqui dizendo, eu sou o Senhor. Tanto que quando ele fala com Moisés, e Moisés pergunta para Deus, Deus, o Senhor está me mandando ir lá para o Egito, mas eu vou chegar lá, quem sou eu, Deus, diante de Faraó, o império mais poderoso da época, Egito? Eu sou apenas um homem gago que estou aqui em Midian, que abriu uma empresa com o meu sogro Jetro, e a gente está cuidando aqui dos animais, e a gente está no campo, e Deus diz para Moisés, olha, quando você chegar lá diante de Faraó, do homem mais poderoso, do império mais poderoso naquele tempo, você vai dizer para ele que o eu sou é com você, o Deus Todo-Poderoso é com você, que você não está sozinho, mesmo diante de todos os deuses que aquele povo servia, que os egípcios serviam. Moisés, você vai lá e você vai dizer que o Deus que está acima de tudo, de todos, de todas as coisas, é o Deus que está te enviando, e é por isso, não é pela tua força, mas é pelo Deus que está com você. E o texto está nos dizendo aqui, olha, eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Deus dizendo, vai ficar todo mundo sabendo que não existe qualquer Deus que seja maior do que o único Deus de Israel. Eu sou o Todo-Poderoso.
Na verdade, nas nossas vidas é exatamente o que acontece conosco, aqui subjugando os outros deuses ali, e colocando em seus pés e mostrando o seu poder, sua grandeza, autoridade. Deus dizendo, olha, não existe alguém que seja maior, não existe alguém que seja mais poderoso, né? Quando a gente vai para Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15, olha o que esse texto vai nos dizer que Jesus fez também. Diz o seguinte: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aqui está falando sobre o sacrifício de Jesus na cruz, e olha o que diz: e despojando, tirando o poder, a autoridade, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando, vencendo sobre eles na cruz. Da mesma forma ali na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus dizendo, olha, eu vou mostrar, eu vou provar que eu sou o Deus, que sou maior do que qualquer outros deuses que eles acreditam. E aí no Novo Testamento a gente vai ver dizendo, na pessoa de Cristo, de Jesus, ao morrer e ao ressuscitar e ao vencer a morte, Ele está dizendo, eu vou despojar. O que aconteceu é que Ele despojou, Ele tirou o poder, a autoridade, Ele provou, eu sou maior do que qualquer principado, eu sou maior do que qualquer potestade, nem a morte pode me segurar. Então aplica nas nossas vidas, também é importante nós sabermos disso, porque muitas vezes, aquele que serve a Deus, vive como se o diabo, como se potestades, espíritos malignos tivesse mais poder do que o Deus que nós servimos. Tem crente que vive assim, vive com medo do diabo, vive com medo, mas meu Deus, e se um demônio, se... Tem crente que fica até com medo da macumba, né? Pastor, eu vou passar longe, vai que esse, né? Você não confia que o Deus que você serve, Ele é maior. Ele despojou principados, potestades. Jesus na cruz, a obra consumada de Jesus, despojou, tirou o poder. Isso não significa que o diabo não continua trabalhando, mas sabe o que isso significa? Que porque ele venceu, nós podemos também andar em vitória. O diabo pode nos perseguir, o diabo pode vir atrás da gente, o diabo pode todos os dias tentar destruir as nossas vidas, mas nós temos autoridade. Deus nos deu agora poder para resistirmos, para vencermos, porque Ele já venceu por nós. Você que é crente, você que anda com Deus, você precisa saber que você pode andar em vitória na tua vida. E não é porque você é bom, é porque alguém já venceu por você. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: olha, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. E ele o quê? Vai fugir de vocês. Anda com Deus. Se você anda com Deus, você tem agora o poder dele atuando na sua vida, e você pode agora então resistir o diabo, afastar. O diabo pode tentar, mas ele não tem poder quando você anda com Deus, despojando principados e potestades. 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso ele faz o tempo inteiro, ele está rugindo, tentando alguém para destruir, para devorar. Mas olha o que diz: resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. A Bíblia é carregada de textos que vai nos mostrar que nós podemos resistir, que nós podemos vencer, como aquele povo estava vencendo. Sobrenatural, é claro. Eles não poderiam pelas próprias forças, eles não conseguiriam pelas próprias forças saírem do Egito. O texto nos diz, há 430 anos, lá no Egito, eles já queriam ter saído antes, já clamavam a Deus, mas não saíram porque não conseguiam, não poderiam, não tinham forças para sair. Foi Deus que os tirou daquele lugar. Foi Deus que venceu o inimigo. Foi Deus que enviou pragas para quebrar o coração de Faraó. Foi Deus que abriu o Mar Vermelho para que seu povo passasse em terra seca.
Foi Deus quem fez. Então, na verdade, nas nossas vidas, eu e você precisamos saber quem faz. É claro, nós temos responsabilidades, mas é Deus que faz, é Deus que nos sustenta, é Deus que abre o mar, é Deus que nos leva para este lugar que Ele tem preparado para as nossas vidas. Algumas bênçãos, e nós precisamos até entender, não é tanto nesse assunto, mas nós precisamos entender que nós temos autoridade até no mundo espiritual, em Cristo Jesus. Jesus mesmo disse, Jesus foi alguém que fez milagres, que expulsou demônios, que trouxe de volta a vista cegos, ressuscitou mortos. Só que ele disse, olha, eu não vou estar com vocês para sempre. Ele disse para os discípulos, os apóstolos, eu não vou estar com vocês para sempre, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês farão coisas maiores, em meu nome. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Ou seja, eu tenho autoridade em Cristo Jesus, até para expulsar demônios. O demônio treme diante do nome de Jesus. E tem crente que está morrendo de medo do demônio. Você vê ele, dá-lhe um safanão nele em nome de Jesus. Nós temos autoridade. Uma vez eu não sou uma pessoa que, tem gente que tem vista aberta, visão aberta e vê isso. Eu nunca vi nada. Não vi demônio nenhum, não vi anjo, nunca vi nada. Mas já tive algumas experiências e teve uma vez que eu estava ministrando em uma igreja, eu lembro que eu preguei, terminei de pregar e fiz um apelo, e algumas pessoas foram na frente, eu comecei a orar por aquelas pessoas, e enquanto eu estava orando, eu senti no meu coração, no meu espírito, um desejo muito grande de quando eu terminasse de pregar, eu desse um abraço naquelas pessoas. Acho que é uma vontade de abraçar essas pessoas. E eu terminei de orar e falei assim, olha, não sei porquê, mas será que eu poderia dar um abraço em cada um de vocês? E aí, dei um abraço em um, dei um abraço em outro, dei um abraço em outro, e aí cheguei em uma mulher grandona assim, e fui dar um abraço nela. Quando eu cheguei perto dela, ela olhou assim e falei, eita! Ela já começou, eu falei, fica quieta em nome de Jesus, sai ali pelo canto e fica ali atrás. Ela foi para o cantinho, sentou, esperou o culto terminar, depois fomos lá orar por ela, estava possessa por espíritos malignos, oramos em nome de Jesus, os espíritos malignos saíram do corpo daquela mulher, ela foi liberta naquele lugar. Existe autoridade no nome de Jesus, e essa autoridade foi dada a mim e a você, despojando o império das trevas. Então, crente, não precisa viver com medo não, não precisa ter medo do diabo, do demônio, espíritos malignos. Você recebeu esta autoridade na obra redentora de Cristo Jesus naquela cruz por nós. O juízo exercido ali, Deus executa juízo até contra os egípcios, aquele povo que oprimia o povo de Deus. O juízo exercido contra aquelas pessoas quebrou o poder da escravidão. Eles estavam vivendo como escravos ali, e Deus vem com juízo. É claro que Deus, ao mesmo tempo que veio com juízo, abençoou o seu povo, mas alguns sofreram juízo de Deus ali naquele lugar. Só que foi esse juízo de Deus ali que levou aquelas pessoas a andarem e caminhassem rumo àquilo que Deus tinha para a vida delas. Agora, quando a gente começa a olhar não apenas para esse texto e não apenas para essa história da Páscoa, mas o que acontece depois dessa festa é muito interessante. E eu vejo que é Deus revelando e mostrando a maneira que Ele trabalha. Porque tem uma ordem aqui, tem uma sequência no que está acontecendo. Deus vem, Deus aparece, Deus com mão poderosa agora vai endurecer, amolecer o coração de Faraó, manda pragas, milagres acontecem para tirar aquele povo do Egito. Agora, quando aquele povo sai do Egito, começa a acontecer muitas coisas interessantes, e o povo começa a receber presentes e bênçãos de Deus, e eu quero falar sobre isso com você.
Porque o primeiro passo, na verdade, é exatamente o que aconteceu, é celebrar a festa, é se apropriar do sangue, do sacrifício de Jesus, é entregar a vida para Ele, é que isso seja uma realidade na minha vida. Agora, depois disso, não termina aí. A vida do cristão não é apenas uma vida que, não, Ele morreu por mim e me libertou, agora eu vou para o céu. Sim, esse é o início, mas depois disso, tantas coisas e presentes que Deus nos dá. É o que a gente vê acontecendo aqui no meio daquele povo. Então Deus, com mão poderosa, vai tirar aquele povo do Egito. Só que, olha o que Deus diz em Êxodo, no capítulo 12, versículo 35. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, que Deus havia orientado isso, e pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. Antes do povo sair do Egito, eles celebram a festa, o anjo da morte passa, no dia seguinte eles vão sair, vão andar rumo à terra prometida, mas Deus diz o seguinte: vocês não vão sair de mãos vazias. Vocês vão levar ouro, prata, gado, roupa, vocês vão sair abastecidos neste lugar. Então primeiro a gente vê Deus libertando o seu povo, tirando o povo daquela opressão que eles viviam, mas depois disso, ele começa a fazer outras coisas, e a primeira coisa que ele faz aqui, ele mostra para o povo o seguinte: eu sou um Deus que me preocupo com vocês, eu não sou um Deus que te tira do Egito, te coloca no deserto e não cuido de você no deserto, vocês não vão sair de mãos vazias. Por quê? Porque eu amo vocês, porque eu me preocupo com vocês, vocês vão sair com provisão, e provisão aqui sobrenatural. Sabe por que sobrenatural? Porque na verdade, na cabeça dos egípcios, os judeus que estavam ali haviam feito muito mal a eles, afinal os primogênitos haviam morrido, pragas por toda a terra, destruição, mas Deus, o texto nos diz que Deus, os judeus encontraram favor com os egípcios. Como é que encontra favor com os egípcios em uma situação como essa? De tal maneira que antes de eles saírem do Egito, os egípcios começaram a presentear eles, começaram a dar ouro, prata e até materiais que seriam usados depois para o Senhor, e entregaram presentes. E aqui a gente vê então uma provisão sobrenatural, Deus usando até inimigos para abençoar o seu povo. E nós precisamos saber que a mesma coisa que acontece na vida daqueles que servem a Deus. Deus não apenas te salvou para levar para o céu, mas a partir do momento que você começa a andar com Deus, existe também provisão sobrenatural, existe também bênçãos que Deus começa a liberar sobre as nossas vidas, começa a nos abençoar de maneira muitas vezes que nós não compreendemos. Deus usa inimigo, Deus usa alguém que nem gosta da gente para nos abençoar, e a gente diz: mas como é que isso pode acontecer? Não faz sentido. É o que a gente vê acontecendo aqui nessa história. E nós temos, por exemplo, na Bíblia, em diversos lugares, falando sobre esse Deus que tem o desejo de nos sustentar, que tem o desejo de trazer provisão, que tem o desejo de cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Filipenses, capítulo 4, versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, aonde? Em Cristo Jesus. Porque o que a gente tem não é porque, eu sou muito bom, não. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. É a sombra e o cumprimento da sombra. É Deus tirando o povo do Egito e dizendo: vai ter ouro, vai ter prata, vai ter tudo que vocês precisam para vocês caminharem até a terra prometida. No Novo Testamento, na Nova Aliança, a mesma coisa acontecendo. Olha, para aqueles que estão em Cristo Jesus, olha, nada vai faltar a vocês. Ele diz: tudo aquilo que vocês, tudo é tudo, não são algumas coisas. Ou seja, eu preciso crer que Deus não apenas me tirou do império das trevas, debaixo dessa tirania, do poder do pecado. Ele não apenas me salvou, mas Ele agora também cuida de mim. Você fica feliz com isso? Isso me anima. Somos abençoados, somos privilegiados. É claro que você vai ver que, Gui, mas eu vejo às vezes na minha vida, é tão difícil, eu vejo na vida daquele que não serve a Deus, às vezes parece que Deus está abençoando mais ele do que está me abençoando. Existem bênçãos que são para todos, é para a criação de Deus. Mateus mesmo diz que a chuva, o sol cai para todo mundo. Então, se você planta, a chuva cai, você rega, você cuida, vai dar fruto, se você crê ou não crê. Mas existem bênçãos
que são reservadas para aqueles que são filhos. Existem bênçãos como isso aqui: favor, graça, provisão sobrenatural. Natural qualquer um pode viver, sobrenatural é quem anda com Deus. É o que está acontecendo aqui, é o inimigo dando presente para as pessoas que estão saindo. Que mistério é esse? É provisão sobrenatural, isso chama. Eu creio que nós podemos viver isso também. Salmista, Salmo 23. Senhor é o meu pastor. Esse você conhece. E o que? E nada me faltará. Se Deus é meu pastor, nada me falta. O que está dizendo aqui? Tem provisão, tem cuidado, tem bondade de Deus sobre a minha vida. Se eu ando com Deus, nada me falta. Salmo 34:10. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 37:25. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. Existem promessas de Deus para as nossas vidas. E nessa história, Deus mostrando para o seu povo, e a gente vê o cumprimento na obra redentora de Jesus, que também estas bênçãos alcançam as nossas vidas. Deus mostrando ao povo e dizendo: olha, eu não apenas estou tirando vocês, mas eu estou dando a vocês tudo o que será necessário para o caminho. Deus vai te dar o que você precisa para o caminho. Segunda coisa, segunda bênção, segundo presente que o povo recebe depois de celebrar a festa, quando eles saem do Egito e agora andam rumo à terra prometida. Eles receberam o quê? Direção de Deus. Deus não apenas os tirou do Egito e disse: agora já fiz minha parte, se virem. Agora vocês descubram o caminho aí, agora vocês vão para onde vocês acham que é melhor vocês irem, o problema é de vocês. Se Deus fizesse isso, eu acho que já estava bom demais, né? Deus fala assim: ó, já livrei vocês, já mandei praga, já fiz de tudo, já matei um monte de gente, agora vocês cuidam da vida de vocês. Eu ia falar: muito obrigado, agora eu vou correr aqui a minha corrida. Mas Ele é tão bom, que Ele diz: eu não vou fazer só isso, eu não vou tirar vocês de um lugar e deixar vocês perdidos, eu vou dar direcionamento, eu vou falar com vocês, eu vou dizer para onde vocês devem ir, eu vou ajudar vocês no caminho. Olha o que diz Êxodo capítulo 13, versículos 20 a 22. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Para os guiar pelo caminho. Deus coloca nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que coisa poderosa, e você vai ver que foi Deus que conduziu eles até a terra prometida. Deus colocava nuvem, é claro que hoje não é literal, né? É o tipo, o antitipo, é a figura, é o cumprimento daquilo que Deus estava anunciando, mas Deus mostrando para o povo o seguinte: olha, vocês não estão sozinhos, eu não tirei vocês daquele lugar e apenas joguei vocês aqui, mas vocês vão ter direcionamento todos os dias, vai ter nuvem para conduzi-los todos os dias, vai ter fogo para iluminar e conduzi-los todos os dias, e isso é para as nossas vidas também. Deus quer nos direcionar, Deus quer trilhar, nos ajudar, nos aconselhar, para que possamos pegar o caminho certo, para vivermos aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, então eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então a gente vê aqui que o desejo de Deus de guiar seus filhos, guiar pelo caminho. E ali o que aconteceu foi exatamente isso. Olha o salmista, Deus dizendo aqui a ele, olha que palavra maravilhosa, no capítulo 32 de Salmo, versículo 8 e 9, diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve andar. Sob as minhas vistas lhe darei o quê? Conselho.
Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Deus dizendo, olha, eu vou dar conselhos, eu vou mostrar o caminho, eu quero dar conselho para que vocês não sejam como o cavalo, que você tem que puxar o cabresto aqui, amarrar, prender ele, não, que vocês não sejam como estes animais, mas que vocês sejam guiados, porque o que eu quero fazer é dar conselhos, é guiar a vida de vocês. E na verdade, muitas vezes a gente vê muita gente até dentro da igreja sofrendo tantas coisas, que não precisariam estar sofrendo, sabe por quê? Pelo simples fato de não serem guiados. Faz o que quer, escolhe o caminho que quer, que está com vontade, sofre, fala, mas Deus, o que está acontecendo? Estou indo na igreja, Deus. Não basta ouvir o conselho, tem que obedecer o conselho. A irmã pegou. Ai, Deus me deu um direcionamento. A pergunta é, você obedeceu o direcionamento? Uma vez até preguei sobre isso. O problema é que a gente muitas vezes até ora perguntando para Deus qual é o caminho que Ele tem para nós, mas a gente na verdade já tem a resposta que nós queremos ouvir de Deus. Deus, namoro esta pessoa ou não? Eu quero. E Deus fala não. E você fala, isso foi a voz do inimigo. Tenho certeza, sou um homem de Deus. O inimigo se levantou e quis colocar coisas na minha cabeça para mim. Porque a verdade é que muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer fazer, do nosso jeito, o nosso caminho. E muitas vezes sofremos dores e tristezas por fazermos isso. Na Bíblia nós temos exemplos, muitos exemplos. Um deles, bastante conhecido, Atos 27. O apóstolo Paulo estava sendo julgado em Cesareia, mas ele, por ser cidadão romano, ele diz, eu quero ir para Roma ser julgado lá. E aí, concordam com ele, falam, então vamos botar ele num navio e vamos mandar ele lá para Roma, para ser julgado lá. E é isso que acontece. Paulo entra num navio, numa embarcação, ele está preso, vai ser levado para Roma para ser julgado lá, porque os judeus estavam o perseguindo. E Paulo, em algum momento ali naquela embarcação, você depois pode ler Atos 27, você vai ver, ele percebe, ele entende. O texto diz que ele viu, ele diz para os seus amigos, seus companheiros de navio, ele diz, olha, eu vejo que a viagem vai ser difícil. Esse eu vejo aqui não é apenas um olhar natural, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho a impressão, no meu espírito, tenho a impressão que não vai sair bem, que as coisas não vão dar certo. Só que a gente vai ler o texto e vai ver que o capitão não deu ouvidos para o homem de Deus. As pessoas que estavam ali, que tinham poder de tomar a decisão, não deram ouvidos para o direcionamento do homem de Deus. O que aconteceu? Naufragaram. Acho que Deus só não deixou todo mundo morrer por misericórdia, porque Paulo também estava lá, e eles afundam lá e chegam numa ilha de Malta, mas olha só, o sofrimento, o medo, o pavor, vamos morrer. Pelo simples fato de não terem obedecido, o quê? Um direcionamento. O homem de Deus falou, não vamos. E todo mundo falou, vamos sim. Muitas vezes Deus diz, não vai. Você diz, vou sim. E aí, naufraga. Aí sofreram perdas. Medo. Tantos problemas. E muitas vezes nas nossas vidas é exatamente o que acontece. Deus ali se revela àquele povo como um Deus que não apenas tinha o desejo de tirá-los daquele lugar e abandoná-los, mas um Deus presente, que estava dizendo, eu vou guiar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar conselhos a vocês. Se vocês ouvirem a minha voz atentamente e obedecerem tudo aquilo que eu falo, vocês serão o quê? Abençoados. Ouvirem e... Que palavra difícil, hein? Obedecer. Terceira bênção que a gente vê aqui que acontece. Êxodo 14, 13 a 14 diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo.
o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E aí no versículo 30 diz o seguinte: assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Terceira coisa aqui, o que eles receberam? Proteção de Deus. Deus os guardou, Deus os livrou. Esse episódio aqui, o que está acontecendo é que eles haviam saído lá do Egito, estão fugindo agora, só que quando eles saem, Faraó se arrepende e manda o exército ir atrás deles. E o povo de Deus sai fugindo e sai correndo, e Deus dá um direcionamento em qual caminho que eles deveriam trilhar. E foi Deus que deu o direcionamento, qual caminho que eles deveriam trilhar, para não passar pelo meio da terra dos filisteus. Pega um outro caminho mais longo, mas Deus direcionou. E eles vão pegar esse caminho e eles chegam numa rua sem saída. Eles chegam e se deparam com o Mar Vermelho. E quando eles olham, os inimigos estão vindo atrás. Muitos começam a reclamar e dizer: era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Lá a gente comia, bebia, dormia. Agora, Moisés, você nos tirou de lá para trazer aqui e morrer no meio do deserto. Começaram a reclamar. E aí Moisés se levanta e dá uma palavra para aquele povo. Diz: não tenham medo. Mas não tem medo? Na minha frente tem um mar. Eu não sei nadar. Eu sei, mas alguém podia não saber nadar lá. Eu não sei nadar. Tem um mar aqui. O exército inimigo está aqui atrás e a gente não aguenta com eles. Não tem arma, não tem nada, só temos ouro, umas vaquinhas, uma pratinha, não dá para lutar com eles. Como é que vamos fazer? Moisés se levanta e diz: não tem medo. Moisés bateu a cabeça. E às vezes nas nossas vidas a sensação é exatamente essa. Deus, eu estou diante de algo que não tem saída. Eu olho para trás e parece que o inimigo é mais forte do que eu não tenho forças para lutar, para guerrear contra o inimigo. E aí o pastor da igreja no domingo se levanta e ele tem a cara de pau de olhar para mim e dizer para mim: não tenha medo. E aí você pensa: eu vou contar minha história para ele ainda. E talvez essa tenha sido a mesma sensação daquelas pessoas quando Moisés se levanta e diz para eles: não tenham medo. O povo está falando, ele está maluco. Mas aqui a gente vai ver Deus agindo de forma sobrenatural. Então de repente Deus dá direcionamento, como Ele sempre faz. Direciona. Vai lá, Moisés, pega o cajado, bate na água, o mar vai se abrir. O mar se abre, o povo passa no meio do mar ali. O mar se abre, eles passam em terra seca e passam para o outro lado. Ou seja, Deus guardando, protegendo o seu povo. E a mesma coisa acontece na minha e na sua vida. Está com medo? A palavra de hoje: não fica com medo. Mais o inimigo, mais o mar. Mas existe um Deus que guarda a tua vida. Existe um Deus que te protege. Os anjos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, estão acampados ao redor daqueles que o temem. E os livra. Os livra. Olha que interessante, uma coisa que acontece também em Êxodo, ainda no capítulo 15, versículo 26, Deus dizendo: olha, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, Moisés dizendo, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, olha o que ele diz, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Um pouco adiante, capítulo 23, versículos 25 e 26. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Salmista. Então Deus, no Salmo 105, 37, então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre suas tribos não havia um só inválido. Qual foi o outro presente que Deus deu? Saúde.
Deus diz, olha, vocês vão sair, mas não vão sair de qualquer jeito. Não vai sair capenga, não, estou podre, mas estou indo, não. Vai ter saúde no meio de vocês. Vocês vão estar saudáveis para caminhar, para andar em direção a esse lugar que eu tenho para a vida de vocês. E nós precisamos nos apropriar destas coisas. Existem verdades da palavra de Deus, muitas vezes, que a gente nem sabe, nem conhece. Por isso até que muitas vezes não nos crente não é para viver assim, tudo bem, não. Tem saúde para a tua vida, tem vitória para a tua vida, em nome de Jesus. João 14:12, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Jesus fez o quê? Curou. E ele diz, vocês vão fazer o quê? Obras maiores. Pela autoridade no meu nome, vocês farão coisas maiores. O enfermo será curado, será liberto. E é o que estava acontecendo aqui, Deus dizendo para aquelas pessoas, olha o salmista, Salmo 103, 1-3 diz assim, bendiga a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça, eu amo isso aqui, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça dos benefícios de Deus, ele está dizendo. E aí ele diz assim, ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Ele está dizendo, olha, ele te perdoa, mas tem mais que isso. Não se esqueça dos benefícios que você pode usufruir, não esqueça daquilo que Deus pode dar a você. Ele não apenas perdoou os seus pecados, ele está dizendo, olha, ele perdoou sim, ele te livrou, ele te libertou, ele te arrancou do império das trevas, mas ele também te deu saúde, para você viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O salmista está dizendo aqui, eu acho maravilhoso o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas Hebreus fala sobre a superioridade de Jesus. E Hebreus 8:6 ele vai dizer o seguinte, olha, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A minha pergunta é, se na antiga aliança, se a promessa já era boa, se a aliança já era boa, a gente vê Deus tirando o povo, a gente vê Deus cuidando do povo, a gente vê Deus curando o povo, e aí está dizendo o seguinte, o escritor está dizendo, sim, era muito bom, não estou dizendo que é ruim não, mas ele está dizendo, nessa nova aliança, a qual o mediador é Jesus Cristo, ele está dizendo, nós temos o quê? Promessas superiores. Ele está dizendo, olha, nós temos uma aliança, essa aliança é superior. Se aquela já era boa e eu estou vivendo uma que é superior, imagina o que eu posso viver então. A gente olha para o Antigo Testamento e vê Deus fazendo coisas incríveis, e não parou, ele continua fazendo, e coisas até maiores do que ele já fez até aqui. Em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Porque foi depois da celebração da festa que o povo sai daquele lugar para viver coisas incríveis com Deus. Em Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, morto e ressurreto naquela cruz por nós. Não apenas nos arrancou do império das trevas, não apenas nos tirou do Egito, deste lugar onde Satanás nos oprimia com o poder do pecado. Ele não apenas nos arrancou deste lugar, mas ele nos colocou no deserto, nesse caminho, nesse trajeto, para vivermos aquilo que ele tem para as nossas vidas. Agora, deserto não é tão fácil não. Deserto, para pensar no deserto, medo das feras, medo, né? Não só isso. Tem provisão sobrenatural? Tem, mas é sobrenatural até no deserto. É o maná. É o maná. Maná era para todo dia. Deus deixava cair do céu o maná e era dia a dia. Comi hoje. Quem tentou guardar um pouquinho, né? Que sempre tem uns sapequinhas, né? Vou guardar, vai que Deus não vem amanhã, eu vou guardar. E guardava um manazinho, no dia seguinte estava podre. Deus dizendo, a provisão sobrenatural é todo dia, sou eu que faço na tua vida. Não adianta você tentar do teu jeito fazer, não é você fazendo. Agora não é fácil, o deserto não é fácil. Deixa eu te dizer uma coisa, crente não vive no Egito, pode até estar no deserto,
Mas às vezes tem gente que a gente conversa, e aí, irmão, como é que é? Tô no Egito, sai. Egito, coisa não, sai fora. Você tá, eu não tô. Eu posso até estar no deserto, nesse lugar onde eu preciso crer para amanhã, Deus, porque amanhã eu não sei como é que vai fazer. Eu estou nesse lugar onde eu olho para falar, como é que Deus vai me tirar desse lugar? Mas eu estou nesse lugar crendo que existe um direcionamento de Deus, que existe uma provisão de Deus, que a mão de Deus, que a nuvem de Deus, que o fogo de Deus me guia, ilumina o meu caminho, para que eu possa viver tudo aquilo. Foi Deus que tirou o povo do Egito, conduziu aquele povo à terra prometida. Não foi por força humana, não é porque eles eram bons, não foi simplesmente por eles terem caminhado, mas foi debaixo de direcionamento, foi debaixo de promessa, foi debaixo de uma palavra, foi Deus cuidando, foi Deus sustentando, foi Deus trazendo provisão, dia após dia, dia após dia. Então, para que aquele povo chegasse e vivesse tudo aquilo que Deus disse que eles poderiam viver, assim é nas nossas vidas também, em nome de Jesus. Nós já fomos libertos do Egito, nós já fomos libertos do império das trevas. Deus já arrancou o poder do inimigo que ele tinha de nos deixar escravos pelo pecado. Agora nós podemos resistir Satanás e dizer, aqui na minha vida não, na minha casa não, na minha família não, eu estou pronto para viver as promessas, eu estou pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Está difícil, mas eu estou caminhando, eu estou no deserto, mas tem uma nuvem no deserto, eu estou no deserto, mas tem fogo no deserto, eu estou no deserto, mas tem maná, tem provisão sobrenatural de Deus no deserto, para mim, todo dia nas minhas vidas, até eu chegar na terra prometida, até eu viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Celebremos a Páscoa, se aproprie do sacrifício de Jesus naquela cruz por você. Você é abençoado, você é abençoada, você é mais que vencedor, você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Tome posse daquilo que Ele conquistou para você, em nome de Jesus.